Língua Portuguesa. Gramática. Livro C. Lição 8, Aula 2. Olá, turma! Sabiam de uma coisa? Eu fui pesquisar mais sobre a rainha Cleópatra. Eu fiquei com uma curiosidade. Se ela era da dinastia dos faraós, por que ela não seria um faraó ou uma faraoa? Não consegui resposta para a minha pergunta. Mas nas minhas pesquisas eu fiquei sabendo muita coisa sobre ela. Era uma pessoa muito bonita, inteligente e esperta. Junto com seu irmão, depois que fizeram as pazes, eles entraram e saíram de muitas guerras. Naquele tempo, o Egito estava dominado pelos romanos. O Império Romano dominava boa parte do mundo. E os países dominados entravam nas guerras de interesse dos romanos. Ela conviveu com personagens importantes da história daquele tempo, como Júlio César, por exemplo, e conheceu outros famosos da época, como Herodes. Eu ainda vou pesquisar mais para saber sobre os títulos de realeza usados no Antigo Egito. Será que não existiam faraoas? Correção do dever de casa. E enquanto eu estava bisbilhotando sobre a vida da rainha Cleópatra, vocês estavam estudando as regras de acentuação, não é mesmo? Por que o nome da Cleópatra tem acento? Que tipo de palavra é? Proparoxítona. Todas as palavras proparoxítonas levam acento. O dever era para vocês procurarem no texto várias palavras, monossílabas, oxítonas, proparoxítonas, palavras que seguem a mesma regra do óleo e da palavra moído. Como vocês fizeram o dever? Vamos rever nossos conhecimentos sobre a acentuação das palavras? A primeira pergunta era sobre monossílabas tônicas acentuadas. O que significa isso? Exatamente. Palavras de uma só sílaba. A sílaba é tônica, forte, e elas levam acento. Monossílabas tônicas acentuadas. É, três, pó. Perfeito. Essas palavras são monossílabas e são acentuadas. A próxima pergunta. Palavras oxítonas acentuadas. O que são palavras oxítonas? Palavras cuja sílaba forte é a última. O que vocês encontraram? Aí estão. Todas oxítonas. Todas levam acento, pois terminam em A, E ou O. A próxima pergunta é sobre palavras proparoxítonas. O que são elas? Cleópatra é uma delas. Sim, palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Cleópatra. E o que sabemos sobre essas palavras? Isso mesmo, todas levam acento. Palavras acentuadas pela mesma regra de óleo. Qual é a regra da palavra óleo? Exato, é a regra das palavras proparoxítonas. Então são as mesmas regras do exercício anterior. Não precisamos rever esse tópico. O texto da leitura do Guaraná fala em diversos países. Vocês se lembram de quais eram esses países? Venezuela, Peru, Bolívia. Aí estão eles. Países vizinhos do Brasil. Vamos ler o que está escrito no exercício 10. Ele fala sobre os adjetivos pátrios. Nós já estudamos esses adjetivos, relacionados às cidades e estados. Agora vamos ver como eles funcionam para países. Vocês já devem conhecer todos, eles são muito fáceis. E a todo momento vocês ouvem esses nomes na televisão, no noticiário, nas competições esportivas. Vejam como a regra é fácil. A cupana é típica da Venezuela.
A cupana é venezuelana. Venezuela, venezuelana. Muito fácil. E vejam a regra. Angola, angolano, angolana. França, francês, francesa. Essa é muito fácil, não é mesmo? Vamos ler essa lista para ver como fica? O Beto vai ler a primeira e dizer o nome do país e o adjetivo pátrio masculino. Boliviano, colombiano, coreano, cubano, equatoriano. Opa! Não é tão simples assim. Tem algumas dessas palavras que precisam de alguns ajustes. E não existem regras. É preciso conhecer, acostumar-se a elas. Nesses 3 casos é diferente. Equador, equatoriano. Irã, iraniano. Iraque, iraquiano. O outro conjunto de adjetivos pátrios se refere aos países que terminam em -es. Eu vou mostrar para vocês porque também não basta acrescentar o sufixo -es. Vou organizar para vocês copiarem e depois entenderem a regra. Qual é a regra, Beto? Terminados em vogal, tira a vogal e acrescenta -es. China, chinês. Fácil. Agora vamos ver esse grupo. Existe alguma regra? Congo, congolês. Dinamarca, dinamarquês. Inglaterra, inglês. Noruega, norueguês. Portugal, português. Senegal, senegalês. Aqui tem que ser de ouvido. Ler, ouvir, acostumar-se. Mas existem muitas outras terminações para os adjetivos pátrios que se referem a países. Quem pode me dizer qual é o adjetivo para a pátria da rainha Cleópatra? Onde ela nasceu? Egito, isso mesmo. E quem nasce no Egito é egípcio. São muitos os desafios para aprender a língua portuguesa, não é mesmo? Por isso a gente aprende um pouquinho de cada vez. E muita coisa a gente aprende com a prática, lendo, escrevendo, e tem alguns desafios. Por falar em desafios, vocês tiveram alguns desafios para fazer em casa, não foi mesmo? Correção do dever de casa. Alfa, na aula anterior nós usamos os exemplos para ajudar a definir uma palavra. Nessa frase, a expressão por exemplo está exemplificando o quê? A palavra bebida. Uma bebida era o guaraná. A outra bebida é a cupana. Isso mesmo. Por isso é importante conhecermos exemplos para poder explicar conceitos. Vamos aproveitar e fazer o exercício C. Assim nós podemos praticar o que acabamos de aprender. Beto, dê 2 exemplos de frutas vermelhas. Amora, morango. Há várias frutas vermelhas. A amora, por exemplo, é uma delas. Por exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de fruta vermelha. Quais formas os bastões de guaraná passaram a ter? Responda usando a expressão por exemplo. Os bastões passaram a ter diferentes formas. Por exemplo, animais ou bonecos. Beto, você mencionou agora mesmo 2 frutas vermelhas, amora e morango. Agora faça uma frase usando a expressão por exemplo e pelo menos uma dessas frutas. É comigo mesmo. Podemos fazer suco de várias frutas vermelhas, por exemplo, amora ou morango. Tenho alunos muito bons. Por exemplo, o Alfa e o Beto. E você também. Você também é bom aluno? Está aprendendo bem como usar essa expressão, por exemplo?
Vamos ver como você respondeu ao desafio do exercício 14. Na aula passada, nós dissemos que o verbo no presente define. No passado, ele conta uma história. O que vocês observaram no texto do Guaraná? Eu observei duas coisas. No primeiro parágrafo, só tem frases no tempo presente. No segundo parágrafo, só tem frases no tempo passado. Muito bem observado, Alfa. Todos os verbos do parágrafo primeiro estão no presente. Este parágrafo faz o quê? Ele diz o que é, define o que é o Guaraná. E o segundo parágrafo, Alfa? Nesse parágrafo, os verbos estão todos no passado. Por que isso acontece? Aqui ele está contando a história. Está dizendo o que aconteceu. Viu como funciona a nossa língua? Viu que nada que está no livro é por acaso? Os textos são escolhidos para mostrar como funciona a língua. E como estamos falando de verbos, vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Os índios prepararam uma bebida com o Guaraná. Os índios preparavam uma bebida com o Guaraná. Prepararam, preparavam. É a mesma coisa? Acho que não. Prepararam, já acabou. Tá pronta. Preparavam é uma coisa que eles faziam. Eles costumavam fazer, viviam fazendo. Pode ser que fazem até hoje. Vocês deram uma resposta absolutamente correta. Corretíssima. Preparavam, o tempo é pretérito imperfeito. Ele se refere a algo que aconteceu no passado, mas que pode continuar. Os índios preparavam uma bebida. Já o prepararam se refere ao pretérito perfeito. Perfeito, pronto, acabado. Algo que aconteceu no passado e já acabou. E como nós podemos saber sobre essas formas de verbo? E o nome dessas formas? Algum de vocês se lembra? Isso mesmo, gramática na palma da mão. Aqui está o mapa da mina. Sempre que tiverem dúvida, este é o lugar de procura. O título dessa página é Desinências dos verbos regulares. Aqui só se fala de verbos regulares. Desinência é a terminação. O verbo tem a raiz e a terminação. A raiz dos verbos regulares é igual. A terminação de cada conjugação também. Por isso, é fácil aprender. Nesta página, logo em cima, está o modo indicativo. Vocês sabem que existem dois outros modos. Subjuntivo e imperativo. Imperativo, a gente é craque. Nesse livro, o que mais tem é comando. Faça isso, faça aquilo, abra o livro na página tal. Observem esses nomes. Pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e ainda tem futuro do pretérito e presente do indicativo. Hoje nós estamos focados no pretérito perfeito e no pretérito imperfeito. Vocês conseguem localizar essas terminações dos verbos? Vejam na coluna do pretérito perfeito. Acompanhem comigo as terminações. Eu preparei, tu preparaste, ele preparou. Nós preparamos, vós preparastes, eles prepararam. Olha aqui o nosso prepararam. Os índios prepararam. Pretérito perfeito. Isso vale para todos os verbos regulares terminados em ar. Nas outras colunas tem o mesmo para os verbos que terminam em er e ir. Vamos procurar agora o pretérito imperfeito, o passado que ainda não acabou. Vamos comigo? Eu preparava, tu preparavas,
ele preparava. Nós preparávamos, vós preparáveis, eles preparavam. Os índios preparavam. E pode ser que ainda continuem preparando. Pretérito imperfeito. Em caso de dúvida, corram aqui para a gramática na palma da mão. Aqui tem tudo que vocês precisam consultar. Deu para perceber a diferença dos verbos? Prepararam, preparavam. Preparados para o próximo exercício? Agora, nós vamos conhecer ainda mais sobre os verbos. Vamos prestar bem atenção. Nós vamos reler o segundo parágrafo com atenção. O Alfa já nos disse que todos os verbos desse parágrafo estão no passado. Vocês vão observar se notam alguma diferença entre esses verbos. Prestem bastante atenção. Eu vou dar uma colher de chá. Observem as cores. No final, eu vou fazer uma pergunta. Os verbos estão todos no mesmo tempo? Há alguma diferença? Foram os índios maoés que iniciaram o cultivo da planta. Eles descobriram que suas propriedades estimulantes ajudavam-nos a realizar os trabalhos físicos mais cansativos. Preparavam então uma bebida moendo primeiro as sementes até formar uma pasta. Essa pasta era moldada na forma de bastões que eram postos a secar. Em seguida, raspavam-se os bastões com lixas feitas com línguas do peixe pirarucu, sendo o pó resultante dissolvido na água. Então, os verbos iniciaram e descobriram, eles são diferentes dos outros verbos. Os maoés iniciaram. Os maoés descobriram. Pretérito perfeito, começou, acabou, assunto encerrado. Os maoés ajudavam, os maoés preparavam, os maoés eram, os maoés raspavam. Faziam e tudo isso pode estar acontecendo. Se o Guaraná ajuda a ficar mais forte, ele ainda pode estar ajudando. Não acabou. Podemos resumir assim: ações que ocorreram num momento determinado, pretérito perfeito. Exemplo, prepararam. Ações que se repetiam no passado, pretérito imperfeito. Exemplo, preparavam, raspavam. Isso é o que aprendemos sobre esses tempos verbais. Vamos ver como isso se aplica a nós, a vocês. Alfa, diga 3 coisas que você fazia com frequência quando você tinha 5 anos de idade. Eu andava de bicicleta. Eu jogava bola. Eu brincava na porta de casa. Beto, diga 3 coisas que você fez ontem. Eu andei de bicicleta. Eu joguei bola. Eu fiz meu dever de casa. Veja como vocês usaram os verbos. O Alfa andava, jogava, brincava. Fazia isso muitas vezes. As ações se repetiam. Pretérito imperfeito. O Beto fez ontem. Uma vez e acabou. Pretérito perfeito. E a rainha Cleópatra? O que será que ela fazia? Ela viajava, guerreava, falava muito bem. Ela fazia isso sempre. Ações que se repetiam e ficaram na história, não é mesmo? Por falar em história, hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Vocês sabiam que o Brasil já teve uma rainha brasileira, de verdade? Pois eu vou ler a história dela. Este livro foi escrito por Kátia Abreu e Thaís Fernandes. O ilustrador é o Evandro Marenda. Essa rainha viveu no Brasil há muitos e muitos anos. Ela viveu durante o século XVIII. Esse século começou em 1701 e acabou em 1800.
Seu reino era pequeno e ficava na floresta. A rainha vivia escondida e lutava pela liberdade de seu povo. Você já ouviu falar de uma rainha assim? Pois diga, muito prazer em conhecê-la. Teresa de Benguela, ou simplesmente Rainha Teresa. A Rainha Teresa vivia em um quilombo. Você sabe o que é quilombo? Quilombo é uma palavra que vem de uma língua africana e significa acampamento. Os quilombos eram os lugares para onde iam os negros que fugiam da escravidão. Se essa rainha liderava um quilombo, ela devia ser negra, certo? Certíssimo. Os quilombos foram formados em muitos países onde existiu a escravidão. No Brasil, a escravidão foi do século XVI até o século XIX. Muitos quilombos se formaram nesses quase 300 anos. Havia centenas de quilombos espalhados de norte a sul do país. Mas e a Rainha Teresa? Onde ela entra nesta história? Ela organizou um quilombo também? Onde ficava esse quilombo? Ela governava o quilombo sozinha? Espere um pouco que ela já vai aparecer de novo. Lembra da Rainha Teresa? A Rainha Teresa vivia no quilombo de Quanterê, mas ela não nasceu rainha. Ela só virou rainha depois que seu marido morreu. Existem alguns documentos que nos ajudam a contar a sua história e a de seu quilombo. O quilombo do Quaranterê tinha um líder espiritual e político. Seu nome era José Piolho. Ele era uma das pessoas mais respeitadas do quilombo. Diziam que José Piolho tinha sido rei em um quilombo no Rio de Janeiro. Mas esse quilombo foi destruído. José Piolho fugiu para o Mato Grosso e fundou o quilombo do Quariterê. O quilombo do Quariterê também era conhecido como Quilombo do Piolho, em homenagem a José Piolho. O rio que banhava o quilombo também era chamado de Piolho em sua homenagem. Mas por que tantas homenagens a José Piolho? É que José Piolho também era uma espécie de feiticeiro do quilombo. Isso mesmo. Esta história tem rainha, rei e feiticeiro. José Piolho tinha poderes especiais. Pelo menos é o que muita gente acreditava. Ele andava com uma pequena bolsinha com objetos para sua proteção. Essa bolsinha era chamada pelos africanos de patuá. Naquela época, as pessoas acreditavam que José Piolho recebia proteção do mundo dos mortos. Elas acreditavam que os espíritos mostravam a José Piolho como defender seu território. Por causa dessa proteção, o quilombo conseguia resistir. Mas e a rainha? Teresa se tornou líder do quilombo do Quariterê depois que seu marido morreu. Mas de onde será que ela veio? Até hoje não se sabe exatamente a história de Teresa. Alguns pesquisadores que estudam a história do Brasil acreditam que Teresa tenha nascido no Brasil. Outros pesquisadores acham que ela veio de Benguela por causa de seu nome. Benguela fica em Angola, um país da África. Os pesquisadores ainda não conseguiram descobrir ao certo a origem de Teresa. Mas o que ela foi e fez entrou para a história do Brasil. Teresa é uma das únicas mulheres quilombolas que tiveram a sua história contada nos livros. A forma como Teresa governava o quilombo do Quariterê era bem diferente. Ela governava o quilombo com a ajuda de conselheiros. Eles se reuniam em uma causa, discutiam a organização do quilombo e formas de defender o local. O quilombo do Quariterê era como uma pequena cidade na mata. Lá os quilombolas plantavam de tudo: milho, feijão, mandioca, banana.
plantavam até algodão, que era usado para produzir tecidos. Os quilombolas também caçavam, criavam animais e coletavam produtos nas matas. Por causa da sua organização, o quilombo do Quari-Terê atraía muitos negros escravizados que fugiam de seus donos. Como as fugas na região aumentavam cada vez mais, os donos de minas de ouro estavam perdendo dinheiro. A extração do ouro era uma das principais atividades da região. Então, os donos das minas pediam ajuda ao governo para capturar os fugitivos. Isso fez o quilombo do Quari-Terê ser atacado muitas vezes. Muitos negros foram mortos ou presos. A escravidão foi proibida no Brasil em 1888, mas hoje ainda existem muitos quilombos em todo o Brasil. Agora os negros não precisam mais se esconder. Os quilombos se tornaram espaços onde os filhos, netos e bisnetos de negros escravizados mantêm as tradições e os costumes de seus pais, avós e bisavós. Mesmo depois de muitos e muitos anos, os negros ainda buscam seu espaço na sociedade. Teresa de Benguela tornou-se um exemplo da luta contra o preconceito e a desigualdade racial, principalmente para as mulheres negras. Em sua homenagem, foi criado no Brasil o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, comemorado em 25 de julho. A história dessa rainha não foi um conto de fadas, mas ela nos lembra que sempre podemos lutar por um mundo melhor. Resumo da aula. Essa lição foi boa, não foi? Quanta coisa aprendemos! E o que foi mais importante? A diferença no uso dos tempos verbais. As ações que aconteceram num momento. Ontem eu fui, fiz, falei. Ontem aconteceu. As ações que se repetem no tempo. Eu andava, passeava, brincava. Os verbos têm muitas formas para nos ajudar a exprimir as ideias com precisão. Nós afirmamos o que é no presente. Nós contamos as coisas que já aconteceram usando o pretérito, o tempo verbal do passado. E nós podemos encontrar todas as informações necessárias na gramática na palma da mão. Ela está sempre lá, esperando por você.